Pessoal, 19 horas e 14 minutos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cidade Morena. 20 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Pessoal, mais um dia de entrevistas aqui com os pré-candidatos aqui na Rádio Voz Amiga. Como eu falo sempre, eu costumo frisar sempre aqui, ó, a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, democrática e nós abrimos espaço aqui para todos os pré-candidatos, todos os partidos que queiram estar vindo aqui na rádio para estar trazendo os seus projetos, os seus ideais aqui para a nossa comunidade, para os ouvintes aqui da Rádio Voz Amiga. Hoje eu estarei conversando com o pré-candidato, não vou falar pré-candidato ou estadual ou federal, ele vai estar intitulando aqui porque eu acho que não está certinho ainda. Ele vai estar se apresentando, vai estar dando uma boa noite para você, amigo ouvinte, o pré-candidato Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Primeiramente, quero agradecer aqui pelo convite para estar aqui na Rádio Voz Amiga. Te conheço já há muito tempo, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou como pré-candidato a deputado federal pelo meu partido União Brasil, mas é algo ainda não consensual. O que o partido decidir, estou à disposição do partido. Se for futuramente vir estadual, federal, o que o partido decidir nas convenções, irei ajudar o partido. Certo. Vamos começando fazendo uma breve apresentação sua, Lucas, para os nossos ouvintes aqui, para as pessoas que estiverem nos ouvindo, acompanhando a nossa programação. E lembrando também, amigo ouvinte, você que vai estar nos ouvindo, acompanhando depois, nos vendo também pelas nossas mídias sociais, depois esse vídeo aqui vai estar sendo disponibilizado ali no nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você pode estar acompanhando lá também. Você que é inscrito do nosso canal, acompanhe também ali pelo canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que não é inscrito ainda, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa sua mensagem, compartilhe não só esse vídeo, mas todos os demais vídeos nossos. Faça a sua apresentação aí para os nossos ouvintes conhecê-lo. Bom, João, me chamo Lucas, tenho 24 anos. Eu não venho de família política, ninguém na minha família nunca exerceu nenhum cargo público, ninguém na minha família nunca se envolveu na política de forma de ter mandato. Eu comecei na política muito jovem, naquela época das manifestações do não é só sobre os 20 centavos, o transporte público no estado de São Paulo, que acabou acontecendo no Brasil todo no meio do ano de 2013. Aí um pouco depois eu voltei a me envolver de forma mais efetiva mesmo ali no ano de 2015, que eu conheci o movimento chamado Chega de Impostos, que na época ainda ele não existia, ele estava começando a ser criado, que apresenta a ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi eleita, e ela veio entregar a primeira casa da mulher brasileira no Brasil, aqui em Campo Grande. E o ex-vereador Vinícius Siqueira marcou uma manifestação para recebê-la lá. Aí nessa manifestação eu fui, conheci o Vinícius, ele tinha uma ideia de um nome que era o Chega de Impostos, ele criou esse movimento, e aí nós passamos a fazer as manifestações pró-impeachment da ex-presidente aqui no nosso estado, onde foi que colocamos mais 100 mil pessoas por 2 vezes nas ruas de Campo Grande. Então desde então eu venho com essas pautas de renovação política, uma política feita de forma diferente, combate à corrupção, austeridade fiscal. Desde os 13 para 15 anos de idade, eu venho com essa pauta aqui no estado. Certo. Você disse que é a primeira, você não tem família na política, como Sim. se diz, de mandato assim, mas você já se candidatou nas eleições passadas para vereador, né? Como que foi? Me fala aí pro nosso ouvinte como que foi essa sua candidatura aí nas eleições passadas. Qual que foi esse interesse de você estar entrando na política? Não agora, mas nas eleições passadas. Qual que foi esse desejo, esse interesse de você estar entrando na política? João, quando nós começamos lá em 2015, pelo impeachment da Dilma, e quando a Dilma ela cai, o que nós pensamos primeiro? Bom, a política não se faz só na manifestação, não só aqui fora. Nós precisamos eleger parlamentares que vão representar esse nosso anseio de mudança lá dentro. Qual que era? O fim do foro privilegiado, uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Então nós entendemos a necessidade de eleger esses parlamentares, dessas pessoas entrarem para a política. Quando foi em 2020, surgiu a oportunidade, o meu partido, que na época era o PSL, que hoje é a União Brasil, me convidou para ser candidato. Eu acreditei muito nas pautas daquela eleição. O candidato à prefeitura era o Vinícius Siqueira, alguém que eu
conheço há muito tempo e sou amigo, então eu encampei esse projeto. Fui o único candidato do meu partido na época a não usar o fundão eleitoral. Eu não usei, eu dispensei aquele recurso. Até por ser minha primeira eleição, as pautas que eu vinha defendendo na época, eu preferi não utilizá-lo, até porque eu sou contra o uso de dinheiro público nas eleições. Mas, João, a maturidade ela chega para todos nós, e a gente precisa ser muito objetivo com a política. Esse dinheiro, por exemplo, se você não usar, uma outra pessoa que talvez você não concorde com as ideias dela, talvez ela não respeite o seu dinheiro e não vote como você quer que ela vote, ela vai usar. Então eu mudei muito a minha opinião nessa questão do dinheiro público. Caso venha a ser confirmada a minha candidatura nas convenções, é uma coisa que eu vou debater internamente com quem me apoiou em 2020, com quem me ajudou a fazer a campanha, se vamos ou não usar. Então esse desejo de 2020 ele foi muito natural, a gente iria ser candidato naquela época, veio o convite, a gente sentou, conversou e fez a campanha, acabamos que ficamos em segundo lugar, fizemos 844 votos, com menos de R$ 4.500 gastos na campanha. Dinheiro nosso, do bolso de apoiadores. Certo. Para vereador, você nas eleições passadas para vereador, você falou para o nosso ouvinte aí, para as pessoas, qual foi esse desejo, um desejo de mudança, de renovação. E agora você está colocando novamente, a princípio, para federal, né? Mas caso a coligação lá achar melhor que seja para estadual, daí vocês vão estar verificando certinho esse daí. Mas qual que foi esse desejo, esse anseio, esse desejo, foi essa questão de mudança, de renovação continuada que você teve nas eleições passadas para vereador? Você quer continuar com essa visão de renovação, de mudança, ou teve outros fatores que fez você se colocar como um pré-candidato a princípio a federal? Isso. João, em 2018, o maior partido do Brasil era o partido antipetismo. As pessoas não queriam mais o PT no poder. As pessoas iam contra tudo que o PT defendia. O PT representava corrupção, o PT representava um governo sem reformas, o PT representava um governo sem privatizações, e nós acabamos elegendo na época o atual presidente, o presidente Bolsonaro, que prometeu fazer o completo oposto do PT. O que a gente não viu na prática no governo presente. A gente vê que o presidente nomeia um PGR que era contra a Operação Lava Jato, notoriamente contra. O presidente faz indicações ao Supremo Tribunal Federal de pessoas que são contra a Operação Lava Jato. O presidente coloca no seu governo alguém investigado na época do mensalão, que é o Dr. Valdemar da Costa Neto. Então o presidente da República ele vai contra tudo que ele prometeu naquelas pautas das eleições de 2018. Então há uma necessidade, claro, de se fazer uma frente ante as ideias que o presidente não levou, e ao PT, que hoje infelizmente tem grandes chances de voltar, até porque nós não fizemos grandes reformas. Os últimos 4 anos não fizemos uma reforma tributária, uma reforma administrativa, então acabou que o que aconteceu? A inflação estourou, o desemprego aumentou, pegamos uma pandemia, pegamos uma guerra, então acabou que, dadas as circunstâncias do que o governo deixou de fazer e o que o governo não tem culpa, que é como quando acontece uma guerra, por exemplo, mas dadas essas circunstâncias, hoje o PT é forte de novo, infelizmente, e o maior partido do Brasil hoje não é mais o anti-PT, você também tem um anti-bolsonarismo muito forte, então nós precisamos fazer frente ao Lula caso ele seja eleito. Então, além do meu desejo de ainda continuar com as ideias de reforma e privatizações, eu também quero muito, caso o Lula seja eleito lá em outubro, ser uma oposição ao Lula no Congresso. Uma oposição pensante, uma oposição que é reformista, uma oposição que privatiza e uma oposição que não vai deixar o Lula continuar comprando o Congresso Nacional como o Lula comprou no caso do mensalão. Isso que você está querendo dizer seria uma terceira via. Essa terceira via que, se for isso que você esteja falando, aqui no Mato Grosso do Sul, ela já está, vamos se dizer, podemos se dizer que tem uma possível margem para uma terceira via, ou só em âmbito nacional, assim, São Paulo, ou em âmbito nacional mais colocado, mais centrado, vamos se dizer, ou aqui em Campo Grande você vê essa visão de terceira via também? João, é uma eleição muito polarizada entre o Bolsonaro e o Lula.
tudo indica, todas as pesquisas que saem hoje indicam que não teremos nenhum terceiro nome que consiga fazer de frente ao Lula ou ao Bolsonaro, caso não mude nada. Mas nós precisamos levar uma ideia de que, olha, não tem só o Lula e o Bolsonaro no jogo. Não é porque você é contra o PT que você vota no Bolsonaro, e não é porque você é contra o Bolsonaro que você vota no PT. Você pode ser contra a corrupção do PT, no Mensalão, no Petrolão, e você também pode ser contra as eventuais corrupções no MEC, por exemplo, de pastores com barra de ouro e outras coisas de negociados obscuros que aconteceu, da mesma forma que você também pode ser contra o centrão do governo Lula e o centrão atual governo Bolsonaro. Aí você me pergunta, mas tem essa terceira via no estado do Mato Grosso do Sul? As pessoas, elas estão obviamente entre o Lula e o Bolsonaro, e quando as eleições vão se aproximando, elas tendem a escolher um dos dois. Mas existe pessoas que não vão votar no Lula e nem no Bolsonaro, e até mesmo aquelas que querem votar, porque elas são apaixonadas pelas ideias, pelas propostas, ou pela pessoa do Bolsonaro, ou a mesma coisa com a questão do Lula. Mas nós precisamos de um parlamento independente. Independente de quem seja eleito, seja o Bolsonaro ou Lula, o parlamento ele não pode estar no bolso do futuro presidente da República por conta de emendas parlamentares, de orçamento secreto, entre outras coisas. 19 horas e 25 minutos, estou conversando, você que chegou agora na audiência, na sintonia aqui, estou conversando com o pré-candidato, a princípio pré-candidato a deputado federal, Lucas. Ele está falando dos ideais, das propostas, projetos aqui para o seu mandato, caso ele seja eleito. As suas propostas, projetos aqui que você tem, um dos principais projetos aí do deputado federal é atuação frente ao governo federal, fiscalização, tudo. Como que vai ser essa sua chegada lá no Congresso, será a sua primeira eleição? Você talvez não tenha eu falo talvez, eu não conheço, você com certeza você é da política aí, tem essa influência na política, mas lá no Congresso, lá como um deputado federal, você não tem essa articulação, na minha visão. Mas passa aí para o nosso ouvinte aí como que você vai conseguir essa articulação em meio aos deputados para você conseguir emendas aqui para o nosso estado. Haja visto que você pode ter uns bons projetos, pode ter projetos na área da saúde, educação, segurança pública, para você discutir junto com os deputados federais aqui do Mato Grosso do Sul, para você trazer emendas para cá. Mas para isso você vai ter que ter essa articulação. Como que você vai conseguir essa articulação, haja visto que você vai estar chegando lá, vai ser o seu primeiro mandato? Você tem essa boa articulação? João, vamos lá. A princípio, o meu partido tem um pré-candidato, Luciano Bivar, a presidente, e é uma pauta do Luciano Bivar defender o imposto único, que é uma pauta que eu também acredito muito. Então é uma reforma tributária. Hoje nós pagamos mais de 11 impostos diferentes, dentre eles os impostos federais, estaduais e municipais. Então, por ser uma pauta que eu acredito, eu vejo que o Brasil ele vai ter uma clara necessidade de fazer reformas no ano que vem. Nós estamos criando muitas contas, Auxílio Brasil, a Bolsa para a questão dos caminhoneiros, pagar diesel e tal. Então vamos ter uma necessidade de fazer uma reforma tributária e administrativa muito grande para o ano que vem. Então essas bandeiras que eu defendo são bandeiras que eu não vou chegar lá sozinho, o Lucas defende essa bandeira, não. Tem outras pessoas que já estão há muito tempo trabalhando por essas bandeiras. Cito aqui a senadora Soraya Tronic, que defende o livre mercado, que defende uma reforma tributária, que defende o imposto único, que defende uma reforma administrativa. Ainda no meu partido, eu cito aqui o deputado federal Kim Kataguiri, que também defende uma reforma tributária, uma reforma administrativa, um imposto único. Inclusive, ele é presidente da Comissão de Educação lá no Congresso Nacional, tem 25 anos de idade, se tornou presidente da Comissão de Educação no Congresso Nacional, uma comissão importante para um parlamentar de primeiro mandato e com 25 anos de idade assumir. Ele defende a cobrança de mensalidade pública
de mensalidade nas universidades públicas para as pessoas mais ricas, que têm condição de pagar. Então, dito isso, como a senadora Soraya e o deputado Kim Kataguiri, que são parlamentares de primeira viagem, estão construindo muitas coisas, eu chegar lá é mais para encorpar o que eles já estão construindo e ajudá-los a construir mais essas ideias lá. Então eu não chego sozinho, eu não chego lá o Lucas e vou criar roda ou reinventar a forma de fazer política. Tem boas pessoas em Brasília, então eu ajudaria essas boas pessoas a passar reformas que são necessárias para o nosso país. O que você acha do transporte público aqui da capital, o transporte público do interior do estado, e se você tem alguma visão, alguma ideia, algum projeto que você queira trazer juntos para os deputados estaduais aqui, trazer alguma emenda de projeto, tanto aqui para a capital, para o transporte público aqui da capital, esse transporte público que é do consórcio? Consórcio Guaicurus. Uhum. Se você tem algum... primeiramente, como que você vê o transporte público aqui da capital e se você tem algum projeto aí para alinhar com os nossos deputados estaduais e também os vereadores para ver o que pode estar melhorando para nós e no transporte público aqui do estado do Mato Grosso do Sul, o que você vê aqui, o que dá para melhorar, o que dá para trazer de alguma emenda aqui para melhorar também. João, vamos lá. Recentemente, você falou de transporte público, uma pauta muito atual aqui. Sempre está atual, mas está agora mais do que nunca. Recentemente, nós tivemos a greve dos motoristas do consórcio Guaicurus. Eles pararam durante um dia todo porque eles não estão recebendo do consórcio. Aí o consórcio Guaicurus, ele sempre alega problemas financeiros, deficitários. O consórcio não está lucrando, o consórcio isso e aquilo. A prefeitura, por sua vez, disse que através da Getran paga em torno de 1 milhão ao mês para o consórcio. E aí agora o governo do estado, para o consórcio não aumentar o passe, vai pagar cerca de 5 milhões por mês até dezembro. E a prefeitura vai colocar mais 1,5 milhão. Então nós estamos falando aí de, no mínimo, 7,5 milhões de ajuda ao consórcio mensal. Na época que o ex-prefeito ainda era prefeito, o senhor Marquinhos Trade, ele deu uma isenção fiscal de 12 milhões de reais para o consórcio Guaicurus e perdoou dívidas e multas do consórcio em mais de 4 milhões. Então nós estamos falando aí de mais 16 milhões de reais que o consórcio deixou de pagar aos cofres públicos do município. A pergunta é, por que o consórcio está quebrado? Temos uma das passagens mais caras do Brasil, o consórcio queria levar para 6,14 essa passagem de ônibus, ela não foi. Do que está acontecendo com o dinheiro que entra no consórcio? Qual é o problema do consórcio? Pensando nisso, eu e alguns amigos vamos estar entrando no Ministério Público Estadual, muito provável que na semana que vem, para pedir para que o Ministério Público ele peça ao consórcio Guaicurus uma maior transparência, para que o consórcio mostre o que está faltando esse dinheiro, para onde esse dinheiro está indo, porque o consórcio acabou se tornando uma grande saúde pública. Você coloca dinheiro e não resolve. O consórcio hoje é a mesma coisa. Você perdoa 12 milhões de dívidas, você dá 12 milhões de isenção fiscal para o consórcio, ainda não tá faltando dinheiro. Você perdoa 4 milhões em multas e em dívidas, ainda tá faltando dinheiro. Você dá 1 milhão por mês e ainda tá faltando dinheiro. Você dá 5 milhões por mês e ainda está faltando dinheiro. Agora, qual é a solução? É um problema muito complicado para se ter uma solução simplicista. Mas uma delas, de primeiro coisa a se fazer, eu acredito que seja acabar com o contrato. O consórcio ele tem que ter o seu contrato quebrado para que possamos fazer novas concessões e não mais colocar essa concessão em uma única empresa, dividir a região de Campo Grande, selecionar empresas para estar atendendo em cada uma dessas regiões. E uma outra solução que é um pouco mais rápida a se fazer seria colocar as vans para rodar em Campo Grande. Esse um dia que nós ficamos sem contrato, sem o consórcio operando, sem os ônibus, as vans rodaram por Campo Grande, as pessoas gostaram, foi um atendimento rápido, fácil e barato. Por que Campo Grande não opera com as vans? Quais são os problemas? Afinal, se a gente liberar as vans, elas vão ser regulamentadas e elas vão pagar impostos. Então, qual é esse lobby? Quem está por trás desse lobby do consórcio de não liberar as vans? É muito parecido com a época do Uber. Quando o Uber chegou em Campo Grande, que boa parte dos taxistas não queriam, de forma alguma o Uber operando. O Uber veio, operou e nós vimos uma nova modalidade de transporte público. Então por que não as vans?
quem tá fazendo esse lobby tão grande para que as vans elas não operem em Campo Grande. Então acho que uma solução mais rápida é nós quebrarmos esse monopólio do transporte público e colocar as vans para rodar na cidade. Certo, você disse aqui do transporte público aqui para a capital, né? E para o interior, alguma ideia, algum projeto, algo aí para se discutir? Então, cada transporte público, por exemplo, de cada cidade, ela opera de alguma forma. Lá em Dourados, por exemplo, não tem uma concessão, é a própria prefeitura que toca. Então teríamos que sentar com essas prefeituras, ver qual é a situação do transporte público em cada uma dessas cidades, porque eu pego aqui, por exemplo, como Campo Grande, que é a capital. Nós já demos 16 milhões para o consórcio no último ano, que ele não pagou a gente. Estamos dando aí mensalmente mais de 6 milhões até dezembro. Então é uma crise muito grande que temos em Campo Grande. Então temos que sentar em cada cidade do nosso estado e ver quais são as demandas dessas cidades. Aí você perguntou a respeito de emendas individuais. Cada deputado federal ele tem emenda individual que ele pode sim realocar dentro das cidades. Então, se porventura há uma necessidade de uma reformulação de transporte público que custe muito ao município e o município precise de dinheiro, as emendas parlamentares elas também são uma saída para ajudar, mas é uma ajuda muito momentânea. A gente precisa ir até a raiz desse problema. Certo. Falando em emendas individuais que você acabou de tocar no assunto, você tem alguma preferência para alguma área específica, tipo saúde, segurança pública, transporte, educação, alguma área específica, algum projeto específico que você queira, caso você ganhe para deputado federal, que você queira estar destinando alguma verba específica? João, eu tenho comigo uma pauta de austeridade fiscal muito grande. Eu quero ir para um Congresso Nacional para fazer reforma. Para tocar uma reforma tributária, uma reforma administrativa que não sai desde a nossa redemocratização. Então esse é o meu principal objetivo, fiscalizar o governo federal, independente de quem seja o presidente, seja o Lula ou o Bolsonaro. Dito isso, trazendo aqui para o estado, um problema que nós temos na rede pública de saúde é o seguinte: as pessoas acham que a UPA é a principal crise de saúde do município. Não é. Na UPA você vai. Mesmo que você tenha um atendimento ruim, você vai ser atendido 2 horas, 4 horas, mas vai sei lá com dipirona, com alguma coisinha pra você tomar. O problema da saúde pública, ela tá na sequência disso, que é você marcar para fazer um exame no SEM, por exemplo. Você vai ter que esperar uma fila lá de talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí você faz esse exame, você tem que voltar até uma unidade básica de saúde familiar do seu bairro. E você vai se consultar com esse médico também tendo que marcar para ter que 30 dias. Então você tem uma janela aí sendo de uma UPA para você procurar uma unidade básica de saúde, para você pedir um exame para daqui mais 30 dias, 60 dias você vai voltar com seu exame pronto para ser consultado. Então qual que é esse problema? Nós precisamos modernizar essa questão do hospital do SEM, por exemplo, que é onde se faz esses exames. Lá que é o problema da saúde, lá que nós precisamos tratar da saúde pública dos municípios, por exemplo. Cada município tem o seu órgão. Lá em São Paulo, em 2016, o João Dória, ele teve uma ideia muito legal que chama Corujão da Saúde. Durante o período noturno, ele pegava com as vans municipais pessoas e levava essas pessoas até hospitais particulares que se cederam para fazer esses exames mais simples para essas pessoas. Então, por que nós não sentarmos com os nossos hospitais da rede privada aqui de Campo Grande, todo o estado do Mato Grosso, e falar com eles: olha, vocês não têm interesse em ajudar de forma voluntária essas pessoas no contraturno de vocês, num período que vocês não estão com tanta demanda para fazer esses exames? Se essas unidades de saúde quiserem participar, a prefeitura divulga, vai ser bom para eles, vai ser bom para a empresa ser divulgado. Então acho que os problemas eles são em várias frentes. Uma delas é a questão do exame. As pessoas não conseguem fazer exame em rede pública e depois voltar e ser consultado sem antes piorar na doença ou até mesmo morrer. 19 horas e 38 minutos aqui em Campo Grande, 20h38, horário de Brasília. No início da nossa conversa aqui, você disse que você teve esse desejo de entrar, colocar seu nome tanto para vereador das eleições passadas e agora para, a princípio, deputado federal. Foi a questão de mudança, de renovação. E como que você vê essa questão de renovação? Qual que é a visão de renovação? Renovação
a questão de, você é um rapaz jovem, tem 24 anos, ou uma visão de ideais, ideias, projetos? Qual que é essa visão que você tem de renovação? João, eu acredito assim que uma nova política não existe. Existe a boa e a má política. E nos dois sentidos da palavra eles acabam se entendendo. Mas não é porque você é jovem e entrou na política que você é necessariamente uma renovação. Eu vejo uma renovação como um rompimento do atual sistema. Aqui no estado a gente tem poucos partidos e poucas pessoas que governam a política do estado há muito tempo. Nome, sobrenome forte, oligarquias fortes, coronéis fortes. Essas pessoas elas dominam o nosso estado há muito tempo. Na eleição de 2018 nós tivemos nomes novos que não faziam parte, por exemplo, dessas pessoas, não faziam parte dessas famílias, não faziam parte dessas oligarquias e desses partidos que foram eleitas. Algumas fizeram uma boa política, outras fizeram uma má política. Então eu acredito que quando eu falo que eu me vejo como uma renovação, eu me vejo como alguém que não é do atual sistema político do Mato Grosso do Sul. É alguém que não tem um sobrenome de uma família forte, é alguém que não vem desse grupo político forte, é alguém que não faz parte do meio desses coronéis e desses partidos. Então é assim que eu me vejo como uma renovação política. É uma quebra desse sistema. É alguém que não está à disposição deles como talvez outros estejam. A população, agora eu acho que parece que deu uma melhorada na visão do povo, da população. Antigamente as pessoas tinham um pouco de asno de política, de político. Ela tinha aquela visão, não, todo político é igual você falar que todo farmacêutico, que todo médico é igual, vamos colocar aqui, um médico é corrupto, todos os médicos são corruptos, uma pessoa de uma tal profissão faz algo errado, toda pessoa daquela profissão faz algo errado. Então, as pessoas tinham essa visão de político. Parece que as pessoas estão com a visão mudada um pouco. Como que você vê, você que com certeza deve estar andando aí nos municípios, aqui em Campo Grande, como que você tá vendo a população? O que a população tem falado para você? Qual que é os principais anseios aí da população, não só aqui de Campo Grande, do interior também? João, a política ela mexe com as emoções. Ela é tipo um jogo de futebol. É um Corinthians e Palmeiras. Você é palmeirense, eu sou corintiano e você defende o seu lado com unhas e dentes. Então eu acho que hoje nós brasileiros estamos no final dessa fase. No final da fase de um clássico entre Corinthians e Palmeiras. E as pessoas estão começando a entender que, olha, eu não posso ser esse Fla-Flu eterno. Eu não posso defender esse político com unhas e dentes eternamente. Então eu sou muito a favor de que essas pessoas defendam ideias e não o político. Porque o político passa, a ideia fica. Então, por exemplo, Lucas foi eleito presidente da República. E o Lucas começou a nomear corrupto para o seu cargo. Meu ministro da Casa Civil, que é quem controla o governo com o Congresso Nacional, quem conversa, quem dialoga, é alguém que foi preso num escândalo de corrupção do governo anterior. Então vai ter as pessoas que vão, o Lucas quer trabalhar, o Lucas é inocente, não sei o que. E vai ter as pessoas que vão falar lá, ele tá fazendo mais do mesmo e tal. Então eu sou a favor de que as pessoas elas entendam a necessidade de cobrar político. Político é um agente público. Como agente público, ele tem um dever de trabalhar e mostrar resultado. O político ele não é um familiar seu. Você não tem que defender ele com unhas e dentes, achar que se você não defendê-lo, o outro político da oposição vai ganhar espaço e vai ser eleito. Enfim, eu vejo que as pessoas elas começaram a discutir mais política. Talvez ainda não de uma forma um pouco mais sóbria, ainda estão com um pouco mais de paixão. Mas política ela é paixão, ela tem esse intuito. Então eu acredito que ao longo dos próximos anos a gente vai cada vez mais estar envolvido com política e as pessoas cada vez mais vão cobrar os políticos. E nesse ponto eu acho que vale a pena nós fazermos uma reformulação eleitoral. Eu acho que o atual sistema eleitoral brasileiro ele não é bom. O atual sistema político brasileiro ele já não é mais legal de você votar no deputado federal, estadual, vereador, prefeito, governador e presidente. Eu acho que talvez nós precisamos trocar por um parlamentarismo, presidencialismo, um voto distrital. Então talvez eu acho que já esteja na hora da gente mexer com o sistema político brasileiro para que as pessoas elas possam se sentir mais representadas pelos políticos. Atualmente tu vota no cara, o cara some, daqui 4 anos ele volta.
infelizmente compra voto, é eleito de novo e faz a mesma coisa. Então acho que precisamos aproveitar esse momento que a população está mais de olho na política para fazer uma reforma no Código Eleitoral e no Código Político Brasileiro. Certo. E quais são as principais, os principais anseios aí da população que você tem visitado? João, é muito simples. As pessoas querem fazer churrasco no final de semana. É simples assim. Carne tá caro, preço no comércio tá caro. E quando as coisas encarecem, as pessoas elas não querem saber se é o Lula ou o Bolsonaro que tá governando. Elas querem que aquilo barateie, que aquilo fique mais barato. E num desespero de uma pré-eleição, o presidente talvez ele vai lá e começa a enxurrar benefícios para as pessoas. Aumenta o Auxílio Brasil, cria bolsas para cá, bolsas para lá. Como que isso funciona? Isso é uma espécie de cartão de crédito. O presidente está passando lá um cartão de crédito que você vai pagar a fatura quando ela chegar. Ela vai chegar ano que vem essa fatura e você vai pagar. Então as pessoas elas querem que tenham um poder de compra para que elas possam viajar, para que elas possam comer. É o que o brasileiro médio quer. Sem me perguntar o que eu quero da minha vida. Eu quero poder ter um poder de compra para que eu possa fazer um churrasquinho com a minha família, com os meus amigos, para que eu possa viajar quando eu quiser viajar, fazer claramente antes de viajar um cronograma e tal. Então é isso que as pessoas querem. Então nós vamos ter isso quando nós começarmos a entender que dinheiro ele não jorra de uma fonte, ele não é feito numa árvore e que quanto mais em dinheiro você imprime, maior a inflação você tem. Então, para responder de uma forma mais objetiva, o que as pessoas querem? As pessoas querem poder comer e viajar de uma forma mais barata. Certo. 19 horas e 45 minutos aqui em Campo Grande, 20h45, horário de Brasília. Você que está chegando agora na sintonia, na audiência aqui, tanto pela rádio agora, você que está nos vendo pelo nosso canal do YouTube, pelas mídias sociais, em outro dia e em outro horário aí, ó. Nós estamos aí conversando com o pré-candidato, a princípio, a pré-candidato a deputado federal, Lucas. Qual são as suas principais bandeiras de defesa, Lucas? Vamos lá, João, no campo da educação. Minha principal bandeira no campo da educação é que nós investimos mais no ensino fundamental, no ensino básico. Hoje o Brasil investe cerca de 4 vezes mais no ensino superior. Ou seja, nós estamos investindo num estudante já formado, que já saiu dessa cadeia básica. Então, às vezes, esse estudante sai sem saber uma matemática básica, um português básico. Então, a minha principal bandeira na educação é o investimento massivo no ensino básico. No ensino superior, eu sou favorável a que a gente cobre mensalidade quem tem poder aquisitivo para pagar. Não dá pra gente continuar bancando universidade para quem tem condição de pagar, porque não é a mesma educação que uma pessoa pobre tem que uma pessoa rica tem, por exemplo. Uma pessoa que estudou uma escola pública a vida toda, ela não está preparada para fazer o Enem como quem estudou numa escola privada, privada a sua vida inteira. Então as minhas bandeiras para a área da educação é um investimento maior no ensino básico e cobrar mensalidade nas universidades públicas de quem tem condição de pagar. Na área da educação, na área do combate à corrupção, sou favorável a uma polícia federal independente, a investigações independentes, a se respeitar a lista tríplice para a PGR, Procuradoria-Geral da República, que não qualquer presidente que seja eleito, ele vai lá e escolhe quem lhe agrada, mas sim que ele siga os 3 nomes que o Ministério Público Federal colocam ali para assumir esse cargo tão importante, que é o cargo que investiga o presidente da República, por exemplo, que fala para o STF se pode ou não investigá-lo. E no campo econômico, eu sou favorável ao imposto único, a uma reforma tributária e a uma reforma administrativa que coloque juiz, político, promotor e militar nela, para que eles também comecem a tirar os seus privilégios. Olha, 19 horas e 48 minutos aqui em Campo Grande. Ô Lucas, caso você ganhe aí esse mandato, se for para federal, você ganhe, se for para estadual, você ganhe, e você passou os 4 anos lá. O que você quer deixar como legado, se for 4 anos, ou 8 anos, ou o tempo que for? O que você quer deixar de legado para as pessoas? Você fez esses ideais, não é promessa, né? Porque político não pode fazer promessa, porque ele precisa de uma bancada para aprovar aquele projeto que ele está fazendo. Mas qual que é como que fugiu a frase, a palavra que eu falei? Lembra?
Qual que é o seu... Esqueci, Lucas. Meu Deus. Não, eu entendi a pergunta. Me lembra aqui. Se você quer... Qual que é a bandeira que eu vou deixar, Não, por exemplo? não, é isso. Mas com Meu outra legado. palavra. Isso, legado. Qual que é o seu legado que você quer deixar para as pessoas, para os seus eleitores? Ou para as pessoas que não votaram em você, talvez tinha outro candidato, não votou em você, mas o que você quer deixar como legado? Ó, eu não votei nele, mas ó, o rapaz aí fez um excelente trabalho. Qual que é o seu legado que você quer deixar caso você ganhe? João, confirmada a candidatura futuramente após as convenções, eu quero daqui 4 anos deixar como legado um país com reformas feitas, com uma inflação controlada, com desemprego em baixa e com as pessoas tendo poder de compra para fazer o mínimo que elas não conseguem fazer hoje em dia. Então, se você perguntar o que você quer ser lembrado, quero ser lembrado como alguém que defendeu de forma rigorosa as reformas no Brasil, reformas econômicas. Quero ser lembrado como alguém que combateu os privilégios dos políticos, dos militares e do judiciário. Quero ser lembrado como alguém que trabalhou muito pelo imposto único para que ele seja implementado até as eleições de 2026. Certo, falei aqui com um pré-candidato a princípio, eu tô falando a princípio, pessoal, você que tá chegando agora na audiência aqui, que tá tudo, não tá nada decidido ainda, né? Tem o TRE, os partidos também não fizeram as convenções ainda para decidir literalmente se vai ser ou se não vai ser. E o do Lucas aqui tá no impasse, se vai ser federal mesmo, se vai ser estadual. Então por isso que eu tô falando. Ou a princípio é federal, mas se caso não for federal, for estadual, ele vai estar voltando depois que for homologado pelo TRE, ele vai estar voltando aqui já como candidato a deputado ou estadual ou federal aqui na Rádio Voz Amiga para estar trazendo os projetos, propostas aí para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer aí a presença aqui na Rádio Voz Amiga, no nosso estúdio aqui, do Lucas, que veio trazer as suas propostas, as bandeiras de defesa aqui para os nossos ouvintes e deixar os microfones abertos aí para você fazer o seu agradecimento, as suas considerações finais. João, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com os seus ouvintes, andando pelo estado, andando por Campo Grande. Meus ouvintes e seus possíveis eleitores, pode ser, né? Amém. Andando por Campo Grande. Pessoal, alguém do TRE estiver ouvindo, eu falei possíveis, não falei nada. Vai querer processar nós não tem dinheiro para pagar. Não tem condição nenhuma, né, João? João, andando pelo estado, o que dá pra gente ver? O que as pessoas falam é muito difícil. Você encarar uma campanha com pessoas que usam estrutura de milhões é muito difícil. Então, nessa nossa pré-campanha, nessas nossas andanças, nessas nossas conversas, eu não chego num município e sento com o prefeito ou sento com o vereador. Tô sentando com as pessoas que eu conheço, com os líderes evangélicos, com os pastores, com as lideranças jovens, com pessoas comuns, tenho conversado com muito estudante da rede pública, jovem de 16 anos que vai ter seu primeiro voto. Então é o que a gente está fazendo agora, conversando com as pessoas comuns, com o sul-mato-grossense comum, com o sul-mato-grossense que não quer mais do mesmo, que não quer alguém que vai falar, vou trazer uma cesta básica, vou trazer isso, vou trazer... Não, quer reforma, quer coisas contundentes, quer um Brasil que lá atrás, por exemplo, aprovou um plano real. O brasileiro quer alguém o sul-mato-grossense quer pessoas que defendam planos que vão mudar de fato a vida deles. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de estar conversando com os ouvintes que estão nos ouvindo. É uma porta muito importante que você abriu. Espero sim voltar após a convenção. As convenções elas acontecem agora, entre o dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, se não me engano. Então pós-convenção, se tiver já homologado nossa candidatura, volta aqui pra gente trocar uma ideia e aí sim debater melhor sobre o Brasil e sobre o Mato Grosso do Sul. Então agradeço aqui. Fica aqui o meu agradecimento. Com certeza. Agradeço aí mais uma vez ao Lucas, pré-candidato a deputado federal, que veio trazer as suas bandeiras, seus ideais, seus projetos aqui para os ouvintes da Rádio Voz Amiga. Lembrando, pessoal, mais uma vez, eu gosto sempre de frisar isso, a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, democrática, e nós abrimos esse espaço aqui para todos os partidos, todos os pré-candidatos que queiram está vindo aqui trazendo
os seus projetos, os seus ideais aqui. Se você conhece algum pré-candidato aí, tem um pré-candidato aí no seu bairro, na sua região, que queira estar vindo aqui na rádio, é só pedir para que a assessoria dele entre em contato conosco, que nós gentilmente vamos estar agendando ele aqui na rádio. E lembrando que daqui a pouco já vai estar disponível essa entrevista na íntegra, sem corte, no canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho. Se você já é inscrito, não se esqueça, compartilhe. Pessoal, olha, só fazer uma ressalva aqui, né? Eu falo com o pessoal que vem aqui, o pessoal não me ajuda. O Lucas, deixa eu ver aqui, ó. Ó, você que tá nos ouvindo aqui ao vivo. Ó, lá vem. Desse jeito, quer ver, ó? Ó, pessoal, nós estamos aí, ó, atualmente com 716 inscritos. Olha, pouquinho, pessoal. Então, cada pessoa, o Lucas aí, ó, ele tem um monte de assessores aí, tem um monte de pessoas que tá junto com o Lucas aí, ó. Muitos voluntários, graças a Deus. Graças a Deus, muitas pessoas que está junto aí, ó. Ó, Lucas, uma competência para você. 800, vamos colocar 800. Eu tô sendo humildezinho, tá? 800, tô sendo humilde, ó. 800, tá? 716 até amanhã, Lucas, batendo 800, hein? Ah, mas aí é... É pouco, Lucas. Você vai se inscrever, sua mãe, seu pai, o pessoal vai tudo se inscrever. Pessoal, agradeço, desculpa a brincadeira aí, todos que estiveram nos ouvindo, acompanhando, você que vai estar vendo depois essa entrevista. Deus abençoe, Lucas, sorte, fé e foco, determinação aí nessa campanha.